Diga assim, o período em que eu vivo hoje é o período da graça. É o período da igreja. Amém? Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não está se manifestando. Não se manifestou. Mas a Bíblia diz que há muitos anticristos espalhados. Amém? O que é o anticristo? Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo. Todo aquele que é contra Cristo, ele é o anticristo. Amém? Mas o filho do diabo, o filho da perdição ainda não manifestou. Mas o espírito dele está manifestado na terra. Até tentando se infiltrar dentro da própria igreja de Jesus. Amém? Então uma coisa que a gente tem que estar bastante atento é a respeito dessas coisas. Eu estou falando sobre a eternidade. A gente tem que estar atento sobre a eternidade. Porque são coisas que vão acontecer. E nós não podemos ser pegos de surpresa. O arrebatamento, ele é algo também que vai acontecer. A igreja ela vai ser raptada. Lembra que eu falei no culto passado? A igreja vai ser removida. A igreja vai ser retirada da terra. Por um espaço de tempo. Amém? Só que a igreja vai voltar com Cristo. Existe um propósito na retirada da igreja. Para que coisas possam acontecer. Mas enfim, hoje eu quero entrar. E eu vou pedir para David abrir aí Romanos capítulo 14, versículo 10. Se você quiser abrir na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar aqui, acompanha. Estou falando sobre a eternidade. Mas existem alguns pontos, algumas coisas que eu vou estar passando para a gente trazer alinhamento. A gente precisa compreender. Você sabia, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que você vai passar por um tribunal? Quem sabia? Todo mundo vai estar diante de Deus. E algo que eu quero trazer aqui de entendimento para a igreja, é para saber, para entender o propósito que eu estou aqui nessa terra. É por isso que é necessário eu entender. Pastor, eu vou passar pelo tribunal? Vai. A Bíblia diz que vai. Amém? Existem dois tribunais. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, mas também a Bíblia fala de um tribunal que é o tribunal de Cristo para as recompensas, os galardões. Mas a Bíblia também fala de o tribunal do grande trono branco. Eu não quero estar diante desse tribunal do grande trono branco. Eu quero estar diante do tribunal de Cristo. Quem sabe o que é tribunal aqui? Quem sabe o que é tribunal? Deixa eu só ler aqui a referência de tribunal, segundo... Deixa eu abrir aqui no bloco de nota, viu? O dicionário. Só para você entender. Tribunal, referência. Tribunal, lugar em que se realiza audiência judiciais e se fazem os julgamentos. Então todos nós vamos passar pelo julgamento. Mas às vezes está na mentalidade das pessoas. Pastor, eu vou passar por um julgamento. E se eu for salvo em Cristo, eu vou passar por um julgamento? Vai. Porque às vezes a minha mentalidade mesmo, que eu não entendia, era assim. Eu achava que todo mundo ia participar do julgamento, que é notório que todos vai. Mas no meu entendimento eu pensava assim, eu achava que todos juntos, os cristãos, os que foram salvos, junto com os ímpios, com os que foram perdidos, todo mundo ia estar diante desse tribunal. Era só um tribunal. E ali haveria os julgamentos. Quem fosse para o lago de fogo, escrito lá em Apocalipse, que o inferno, Satanás, a besta, o falso profeta, e todos que negaram a Cristo vão ser lançados no lago de fogo. Eu pensava assim, alguns serão separados para a eternidade, outros serão para a eternidade com Cristo, para um governo de Cristo, outros serão separados para ser lançados no lago de fogo. E a minha mentalidade, preste atenção aqui, ó, não deixa nada roubar a palavra. E na minha mentalidade era que todo mundo ia participar desse tribunal, mas é diferente. Digo, o tribunal de Cristo é diferente. O tribunal de Cristo nós vamos passar, mas nós não vamos passar juntamente com os perdidos. O tribunal dos perdidos, presta atenção, que é o dia do grande trono branco, é um tribunal que já está selado à condenação.
São pessoas, presta atenção e olha a seriedade disso. São pessoas que vão ressuscitar. Amém? Presta atenção. São pessoas que vão ressuscitar e vão ser condenadas juntamente com Satanás e o seu trono no lago de fogo. E deixa eu te dizer, nessa condenação existe... não significa que todo mundo vai sofrer penalidades iguais. Existem penalidades superiores. Amém? Pastor, me prova na Bíblia? Prova. Quem está lembrado daquela referência que Jesus fala de algumas cidades, de uma cidade, se eu não me engano, Cafarnaum, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois vocês podem me corrigir. Mas Jesus fala dessa cidade, se eu não me engano. E ele fala de outras cidades, Sodoma e Gomorra, que terão menor juízo. Quem já ouviu? Já viu, Diego? Pastor Diego. Mas já com aquela cidade que Jesus falou, não, foi. Já com aquela cidade haveria um juízo maior. Então também, irmão, para nós não, né? Para quem foi perdido. Você crê que vai ser perdido ou crê que vai ser salvo? Para os perdidos, eles vão passar por um certo tipo de juízo maior. Amém? Então, olha a seriedade. E o pior, irmãos, é você passar por esse juízo ainda com o corpo ressuscitado no lago de fogo. As pessoas que estão morrendo hoje sem Cristo, elas estão sendo encaminhadas para o inferno. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 16, você vai observar uma história verídica. Algumas Bíblia colocam em cima o nome como se fosse uma parábola. Mas ali não é uma parábola. A maioria das Bíblias não coloca como parábola. Algumas Bíblias de estudo, a Bíblia Dake mesmo, uma Bíblia que eu estudo, a Bíblia Dake, ele cita sobre a passagem do rico e Lázaro. E eu acho interessante quando ele diz, presta atenção naquele nome havia um homem rico, e começa a contar a história do rico e de Lázaro. Se você parar para pensar, essa palavra havia já está dizendo, a própria palavra está dizendo, existe, aconteceu. Ele disse, o homem foi lançado no inferno, esse rico, não por causa da riqueza, amém? Mas porque, de alguma forma, ele não alcançou a salvação. Porque tem ricos generosos que servem a Deus e vão herdar a salvação. E ele é lançado no inferno. Diga, um inferno é um lugar temporário. E a Bíblia cita claramente que lá no inferno ele sofria tormentos. Sofria não, sofre, porque quem está lá ainda está lá. Amém? E ele disse que ele observava e via Abraão diante de um precipício, eu não sei, de algo que distanciava. E ele via Lázaro e Abraão, Lázaro no seio de Abraão, em lugar de repouso. Diga, via. Ele via, diga comigo, ele via. Se der sono, fique de pé, viu? Que eu estou vendo gente querendo dormir aí. Arrancou de ensino hoje. Ele via, diga, ele via. Se ele via, é porque ele enxergava. Diga, o meu espírito, fora do meu corpo, enxerga. E ele sentia também, porque lá no inferno ele dizia, Pai Abraão, manda que Lázaro toque na água e venha me refrescar a minha língua, algo desse tipo. Depois vocês podem estar confirmando lá. Ele sentia dor, diga, espírito sente dor também. Às vezes a pessoa pensa que morreu é algo como se fosse nada, um vento. Não, irmão. Diga, espírito, existe um corpo espiritual. Diga, dentro de mim, eu sou um espírito. E quando eu deixo o meu corpo, é um corpo espiritual. Diga, tem olhos, tem mão, tem sentimentos. Por que tem sentimento? Porque o rico estava lá no inferno e o rico clamava e dizia assim, Pai Abraão, deixa-me voltar para eu contar para os meus. Por que ele estava sentindo isso? Porque ele estava com vontade de voltar. Existia um sentimento de dizer, meu Deus, eu estou aqui, não tem mais solução para mim, porque quem vai para o inferno não tem mais solução. Amém? Eu estou aqui, não tem mais solução para mim, mas deixa eu voltar para os meus. Glória a Deus. Deixa eu voltar para os meus, para que eu possa contar, para que eles não venham para cá. Qual foi a resposta de Abraão?
Abraão disse assim: lá ele tem Moisés e os profetas, que ouça. Então nós temos os profetas aqui, nós temos os homens de Deus, nós temos a palavra de Deus para receber as instruções. Mas ele sentia angústia porque sabia que estava lá, sua família estava também caminhando, e alguém precisava pregar a palavra para eles não ir para o inferno. Diga glória a Deus. E ele sentia dor, ele estava atormentado, ele sentia dor, ele sentia desespero. Diga, no inferno há desespero. Olha para seu vizinho e diz: você quer ir para lá, meu irmão? Amém? É a palavra. A palavra não mente. Ele estava lá desesperado, ele estava vendo a situação, ele queria voltar, ele sabia que a sua família estava na terra e ele não queria continuar ali. E ele clamava. Mas o inferno é temporário. Eita Jesus. Diga glória a Deus. Mas haverá um dia, irmão, que os mortos também vão ressuscitar. E vão passar também por um tribunal. Só que a Bíblia diz que esse tribunal é um tribunal para condenação. Coloca esse texto, depois nós vamos ler esse outro que eu pedi para a Dave colocar. Segundo Coríntios 5:10. Você está com pressa hoje? Você quer aprender? Quem quer aprender a palavra? É bom nós aprender, né? Vamos lá, 2 Coríntios 5:10. Leia junto comigo. Porque importa que todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Diga, todos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo corpo. Deixa eu ver se é esse versículo. É esse versículo mesmo. Amém. Coloca também Apocalipse 20:14. Deixa eu terminar aqui, viu? Vai escolhendo aí. Vamos lá, todo mundo lê aqui. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Diga, existe o tribunal de Cristo. Isso aí está falando do tribunal de Cristo. Coloca o outro versículo. Não quero adiantar, não. Vou falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, mas o Espírito Santo está me direcionando primeiro a falar para o tribunal da condenação. Apocalipse 20:14. Você pode ler junto comigo? Quem pode ler? Se der sono, irmão, não é pecado você ficar ali em pé, não, viu? Vamos lá, Apocalipse, todo mundo junto. 3, 2, 1. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então observe, irmão, que o inferno é temporário. Diga, o inferno é temporário. O inferno já é ruim. O inferno já é um lugar desagradável. Eu não quero ir para lá. Você quer ir para lá? Agora imagine um lago de fogo. Onde vai ter punições mais graves. Porque Jesus falou sobre isso. E o pior de tudo, irmão, é a gente entender. Porque lá no inferno o cara está em espírito. Sente dor, vê, tem sentimento. Mas no lago de fogo, irmão, ele vai ter ressuscitado. Porque Deus, ele disse que haverá 2 ressurreições. Vai ter dois tipos de ressurreição. Uma que é os salvos para a eternidade e uns para os perdidos. Agora imagine o cara ressuscitar para passar a eternidade com Satanás. Você já parou para pensar nisso? Se eu não me engano, tem um versículo, Isaías 66, eu acho que é o último versículo, se eu não me engano, coloca aí. Vamos ler junto. Eu não quero que isso aconteça comigo. Presta atenção. Eu não quero que aconteça comigo, e eu não quero que aconteça com você. Mas Isaías é um livro profético. Isaías dá muita dica sobre o futuro. E a gente tem que estar entendendo, irmão, sobre o futuro, para que a gente... o futuro não é para nos amedrontar. O futuro é para nos deixar alerta. Diga aí para seu vizinho, o futuro é para te deixar alerta. Não é para te amedrontar. Amém? Porque, irmão, quando eu começo a saber, quando eu começo a entender sobre o futuro, presta atenção. Quando eu começo a entender sobre o futuro, eu perco medo. Porque eu sei o que está reservado para mim no futuro. O que é que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Diga para seu irmão, permanecer firme. Ouvir as instruções, obedecer e diga se separar. Amém? Hoje nós estamos sendo separados. Aqui é uma família.
Qual o objetivo da gente vir para cá? A gente vem para cá para receber instrução divina. E debaixo dessa instrução existe uma unção também. E a unção, ela se pregna conosco, nosso corpo e nosso espírito. Eu duvido, pode ser culto de ensino, pode ser culto de pregação, mas eu duvido você não sair aqui fortalecido. Rapaz, eu estou entendendo. Rapaz, o negócio não é brincadeira. Deus quer que eu fale, Deus quer que a igreja em si, que é a igreja de Cristo, não só o verbo da vida, ensine sobre o fim dos tempos. Ensine o que está esperando para nós. Paulo disse, eu fui arrebatado. Na verdade foi ele. Ele não disse eu, mas na verdade foi ele. Até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que não era lícito falar. Então, se ele foi, ele disse, eu não sei se foi no corpo ou se foi no espírito. Ele não sabe, pode ter sido no corpo ou no espírito. Mas uma coisa ele sabe que foi e viu um lugar poderoso lá, preparado para os crentes. Amém? Agora, eu não sei em que lugar você quer estar. Olha Isaías, vamos ler, que isso é uma revelação profunda. Isaías 66, versículo 22, já está falando de eternidade. Eu vou ler os 3 versículos, 22, 23 e 24. Porque, está na NVI? Coloca na NVI, que é a mesma versão que eu estou lendo aqui. Leia junto comigo, vamos lá. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar, serão duradouros diante de mim. Diga, vai ter um novo céu e uma nova terra. Depois eu vou estar explicando como é esse sistema de novo céu e nova terra. Douradouros, diante de mim, declara o Senhor. Assim serão douradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Versículo 23. Quem está entendendo que está falando de eternidade? Versículo 23. Vamos ler junto? De uma lua, todo mundo já, 3, 2, 1. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro. Toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Amém? Está falando de eternidade. A Bíblia também fala que a capital, a Nova Jerusalém que está no céu, uma cidade física, uma cidade real, uma cidade onde há casas, uma cidade onde há ruas de ouro, está lá no céu. Amém? E a Bíblia diz que essa Jerusalém vai descer para o encontro da terra. Amém? E será estabelecida na terra, que será a cidade onde os cristãos vão viver eternamente. Amém? E a Bíblia fala também que as nações servirão a essa cidade. Existirão nações que não vão estar dentro dessa cidade. São pessoas que vão ser salvas, não quero estar falando isso agora, para não perder a direção, mas depois eu vou estar falando também. Vamos lá, agora, o que você quer estar? Vá ao versículo 24, olha que interessante. Sairão, leia junto comigo, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade. Amém? Repita comigo, diga, sairão e verão os cadáveres. Coloca na RA esse versículo aí. Vai dar um entendimento melhor, acredito, na RA. Acho que é a mesma coisa. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Amém? Nem o seu fogo se apagará. Que fogo é esse? Diga, o lago de fogo. Diga comigo, o lago de fogo. E ele está falando de um novo céu, está falando de uma nova terra, está falando de uma eternidade. E está falando de pessoas que vão estar em um lago de fogo, que também está descrito lá em Apocalipse. Irmão, de uma certa forma, eu não sei como isso vai acontecer, mas presta atenção. As pessoas que foram salvas de uma forma ou de outra, elas vão poder... Eu não estou dizendo que é assim. Mas eu vou só trazer uma comparação para você entender. As pessoas que foram salvas de uma forma ou de outra vão conseguir, de uma forma ou de outra, ver as pessoas na eternidade, no lago de fogo, em sofrimento eterno. É isso que a Bíblia está dizendo. Sairão e verão os cadáveres. Por quê? Cadáver não significa só se for corpo humano, não, irmão. Um espírito que não tem Deus, que morreu e foi selado para a eternidade, é um cadáver. Amém? Está falando de um fogo, um verme que nunca morrerá. Jesus falou desse verme. Jesus falou de um fogo que nunca se apaga. Amém? E esse fogo que nunca se apaga é onde? No lago de fogo. Então as pessoas na eternidade, de uma forma ou de outra, elas sairão e poderão observar as pessoas que foram lançadas no lago de fogo. Mas por que, pastor, isso? Por que Deus vai permitir isso? Sabe por quê, irmão? Você já parou para pensar? Se não parou, pensa. Porque vamos imaginar que aqui é a nova terra. E vamos imaginar que existisse algo como um vidro, e por trás desse vidro, multidões de pessoas perdidas na eternidade.
e você salvo na eternidade, e de uma forma ou de outra você observasse e conseguisse ver todas aquelas pessoas em tormento eterno. Irmãos, de uma forma ou de outra você teria um certo tipo de temor. Porque Deus deu um livre-arbítrio a gente, e a gente, com esse livre-arbítrio, qualquer pessoa pode se rebelar contra Deus. Lúcifer se rebelou, os anjos podem se rebelar. Mas há uma diferença de quando você vê pessoas que foram lá, estão lá sendo atormentadas, antes de você querer se rebelar contra Deus, você vai observar e você vai ter um certo tipo de temor e nunca mais vai querer se rebelar. Diga glória a Deus. Deixa eu te perguntar, pergunta aí para seu vizinho, você quer estar em qual parte? Dos que passarão para o julgamento, para que serem julgados, para a condenação eterna, ou ser julgado no tribunal de Cristo? Quem quer ser julgado no tribunal de Cristo? Diga glória a Deus. Agora vamos lá, o outro versículo. Nós estamos dando raízes, criando bases. Amém? Romanos 14, 10. Presta atenção. Romanos 14, 10. Vamos ler junto, todo mundo. Na tela, 14, 10. Tá, pode colocar na NVI, viu? Vamos ler junto, todo mundo. Olha para a tela, todo mundo. Portanto, você por que julga teu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Todo mundo vai participar, diga, todo mundo vai participar. Presta atenção, irmão. Vira para cá, tem gente desapercebido. Quando eu estou ensinando a palavra, às vezes o diabo consegue distrair. Você tem que ter controle sobre a sua mente. Amém? Glória a Deus. Todos vão participar do tribunal. De alguma forma vocês vão estar diante do Senhor. Uns para condenação e outros para salvação eterna. Amém? Como é que isso vai acontecer? Vocês viram o vídeo do arrebatamento? Que período nós estamos vivendo? Que período nós estamos vivendo? Período da graça. Eu queria que a mãe ficasse um pouquinho com a criança lá fora. Só para controlar. Diga, eu estou vivendo o período da graça. É o período da igreja. Período da pregação do evangelho. A expectativa para o arrebatamento. Vocês viram o arrebatamento? A igreja vai ser raptada. A igreja vai ser retirada. Presta atenção, o cenário, lembra que eu falei domingo passado? Qual é o cenário que o diabo está fazendo? O que a maioria dos filmes passa? O que é que a maioria dos filmes passa? Os extraterrestres raptando as pessoas. Por quê? Porque o diabo sabe dessa profecia e essa profecia vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? Claro que o anticristo vai entrar em ação e as pessoas vão começar a dizer, rapaz, bem que eu dizia, eram os extraterrestres que vieram buscar as pessoas. Por quê? Porque ele vai querer contrariar o acontecimento, a profecia. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus? Essa é a proposta do diabo. E nos filmes, nos cinemas, você já assiste filme, já tudo nesse sentido, inclinando. Tudo inclinando para as pessoas não acreditar no arrebatamento. Porque a Bíblia diz, irmão, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai estar no céu, o anticristo ele vai começar a sua operação sobre essa terra. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Essas coisas vão acontecer. E lá em cima nós vamos estar com o Senhor. A Bíblia também fala de um período de 7 anos, diga 7 anos. Onde será dividido em duas partes. Primeira parte, muita paz sobre a terra. De uma forma ou de outra, o anticristo vai conseguir fazer com que essa terra se transforme em paz. E as pessoas vão adorá-lo como se ele fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Cristo. A Bíblia também relata, que eu não quero estar dando textinho não dá tempo. Amém? Eu só estou trazendo uma lembrança para a igreja. Depois desse período de 3 anos e meio de paz, o anticristo se rebela contra a igreja, ou contra os judeus, formando 7 anos, e a igreja vai estar lá. Nesse período, o que é que vai acontecer? Nesse período, quando a igreja estiver no paraíso, o que é que vai acontecer? Diga, o julgamento. Diga comigo, o julgamento. Julgamento dos cristãos.
Mas para que esse julgamento? Por que os cristãos... Não já fui salvo? Para que eu vou passar por esse julgamento? Aí é onde você está enganado. Amém? Por quê? Porque, irmão, os olhos de Deus estão sobre essa terra, sobre os cristãos, para ver se cada um está obedecendo a direção que o Espírito Santo está dando. Olha para seu vizinho e diga: cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Amém? Diga mais forte: e o seu propósito na terra, de uma forma ou de outra, é tocar vidas, é tocar almas. De uma forma ou de outra você vai tocar vidas, de uma forma ou de outra você vai ter que tocar almas. Você tem que tocar almas com suas finanças, você tem que tocar almas com a habilidade para aquilo que Deus te deu. Por isso que você vai passar para o tribunal de Cristo. É mais ou menos assim. Amém? Imagina que Deus chama Anderson. Deus chama Anderson, eu estou te entregando uma unção específica. Nessa unção, antes tu vai, é na música. Tu vai cooperar no meu corpo com essa unção. Tu vai ser um abençoador do corpo. Seja fiel. Claro que Deus não diz com a voz audível. Deus não apareceu. Deus apareceu lá no teu quarto antes? Deus não apareceu lá no quarto e disse: Anderson, compareça aqui, por favor. Eu preciso você tocando na igreja. Não. Como é que eu sei para que eu nasci? Para que eu nasci? Como é que eu vou entender? Primeiro, habilidade. Diga para seu vizinho: habilidade. Qual foi a habilidade que Deus te deu? Pode dizer qual foi a habilidade que Deus te deu. Deus me deu uma habilidade de ensinar a palavra. Deus deu uma habilidade antes de, Amém? Não veio do nada. Eu passava lá no alto, antes desse tamanho, com a sanfona, ó. Quem lembra de antes? Ninguém apaga essa cena da cabeça. Deus deu essa habilidade para quê? Para Ele. Servir o corpo de Cristo. E se impede de antes ter um trabalho? Não, trabalhe. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Amém? Mas ele pode trabalhar e tocar pessoas com a habilidade que Deus deu. E se um dia Deus quiser levantar ele e dizer assim: tu não vai trabalhar mais para o homem, tu vai trabalhar só para mim, eu vou te sustentar. Ele tem que obedecer também. Diga glória a Deus. Aí antes está ali servindo. Agora imagina antes rejeitando: nada, eu vou tocar nada. Porque o negócio de igreja é complicado. Povo, pense num povo complicado, pense num povo. Pense. Agora imagina Anderson diante do tribunal de Cristo. Foi salvo. Amém? A Bíblia diz que as nossas obras vai ser queimada pelo fogo. Está escrito lá em Coríntios. O que é queimada pelo fogo? É no dia do tribunal de Cristo. No dia do tribunal de Cristo. Aí antes, vamos supor que antes disse assim: esse negócio de tocar, de pessoas, de igreja, isso é complicado. Eu vou ganhar dinheiro. Aí antes abre uma empresa. Aí vai antes, está prosperando. Abriu uma empresa de... Diz aí, um negócio aí. De sabão. E antes está fazendo sabão. E antes está ganhando muito dinheiro. E antes disse: olha, pastor, eu até estou dizimando, eu até estou ofertando. Eu digo: tá bom. Tudo bem. E um dia antes, e a Bíblia diz que existe obra de ouro, de prata, de feno, e essa obra vai ser passada pelo fogo no dia do Senhor. Se ela queimar, você perdeu as suas recompensas. Todo aquilo que você fez achando que estava fazendo para Deus está perdido. Porque tem que fazer certo. Olha para seu irmão e diga: o que você vai fazer para Deus tem que ser certo. E o que é certo, pastor? Diga: o que é certo é fazer o que Deus mandou você fazer. Dá um glória a Deus bem alto. Agora imagina antes. Ou a igreja é raptada ou antes morre. Porque o corpo fica para o barro, o espírito vai para o paraíso. E chega o dia do julgamento da igreja. Aqui embaixo na terra aquela bagunça, aquela tribulação, o anticristo operando. E está todo mundo, toda a igreja arrebatada diante do Senhor lá. Diga: no reino de Deus tem serviço, tem tarefa. Ninguém vai ficar parado não, viu? Catuca seu vizinho aí, ninguém vai ficar parado não, viu? Tem gente que pensa que vai ficar igual um anjinho lá,
Tem gente que vai pensar assim, eu vou para o céu, eu vou ficar lá com umas asinhas bem bonitas, só diante do trono de Deus, oh, aleluia, oh, glória. Vai nessa. Tem serviço, tem trabalho, Deus não gosta de preguiçoso não. Tanto Deus fez tarefa no céu, no paraíso, como Deus fez tarefa no milênio, porque vai haver um milênio que nós vamos entrar lá, nessa terra também. Tem trabalho. Deus não é parado, Deus Ele não é. Agora imagina antes, chegou o tribunal de Cristo, não é para condenação, antes está confortável, graças a Deus. Eu fui salvo, estou aqui já no céu, porque quem está no céu não vai mais para o inferno. Quem está perdido está no inferno temporariamente, para depois passar para o lago de fogo, depois do juízo final. Mas imagina antes, diante do tribunal de Cristo, e de repente ele escuta uma voz, eu vou fazer só uma encenação, viu? Não estou dizendo que é desse jeito, não. Mas imagina antes, entra, vem Tiago para ali, ó. Não é tu mesmo. Antes, se eu estou falando com ele, tem que ser ele mesmo. Fica ali nesse pilar ali. Quem está compreendendo? Diga glória a Deus. Fica aí. No último culto nós vamos dançar e nós vamos pular de alegria, viu? Mas hoje você já pode celebrar. Diga para você pode celebrar, pode pular, pode correr se der vontade, tem espaço aqui ainda. Agora imagina Deus lá no julgamento final, Jesus Cristo à direita dele. Anderson Silva, entra por favor. Pode cair. Imagina Anderson lá dentro do tribunal de Cristo. E Deus disse, Anderson, me mostre as suas obras. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a unção que eu te dei para tu tocar? Aí antes, pastor, Deus. Senhor, tocar. Não dava certo, Senhor. O povo lá era complicado. Senhor, não dá. Olha, Senhor, eu montei uma empresa. Eu estava faturando 1 milhão por mês, Senhor. Imagina antes conversando. Eu só estou trazendo uma ilustração. Não é necessariamente obrigado a ser assim. Quem está me entendendo? É só para trazer um entendimento para você. Senhor, eu dava até 100 mil de dízimo. E ofertava ainda 50 mil. Com aquele dinheiro, o verbo da vida alcançou. Enviou vários missionários. Enviou até... Como é o nome daquela menina? Enviou até Rayara. Ela está doida para ir, ela vai, viu? Pode acreditar junto com ela que ela vai ser enviada. Enviou até Rayara. Aí Deus disse, antes, eu não estou querendo saber do dinheiro. Deus disse, eu não estou querendo saber do quanto você deu. Estou querendo saber do que eu entreguei para você fazer. A lembrar daquelas pregações, aquelas ministrações, quando você tocava, você não via, mas a minha unção descia. E as almas eram alcançadas. A voz do pastor era ungida. Mas quando eu te dava a unção que tu tocava, casava junto. E vidas foram salvas. O que você fez? Senhor, se eu estivesse tocando, eu tocava para 100 pessoas. Só era eu e o pastor. Mas eu fiz mais, Senhor. Se eu não está vendo que eu fiz mais, aí Deus disse, eu não quero saber. Eu quero saber o que você fez com o dom e o talento que eu te dei. Antes, as suas obras foram queimadas pelo fogo. Quem está entendendo? Amém. Porque não fez da forma correta. Agora, irmãos, e por causa disso, Deus vai... E aquilo que Deus tinha prometido das recompensas, Ele vai perder. Pode voltar para lá. Porque Deus vê a fidelidade. Porque na eternidade, irmão, a Bíblia fala em Apocalipse. Está escrito. Está escrito. A Bíblia diz em Apocalipse que por um período de 1000 anos Satanás vai ser preso. Quem já leu esse versículo, esse texto? Dentro desse período de 1000 anos que o diabo vai ser aprisionado, a Bíblia diz que vai começar o governo milenar de Cristo. Significa que Jesus vai voltar para a terra. Diga, Jesus vai voltar. Depois do arrebatamento ele vai voltar. A igreja está lá com ele. Agora deixa eu te dizer, tu acha que Jesus vai voltar para a terra e deixar a igreja lá? Fica aqui que eu vou lá embaixo. Vai?
Não, a igreja vem com ele. A Bíblia não diz que nós serviremos juntamente com o Senhor, seremos sacerdotes? Diga, reinaremos com Jesus. Olha para seu vizinho, diga, você é a igreja, você é servo de Deus. Diga, você vai reinar com Cristo. Às vezes existe muita ilusão na nossa cabeça e a gente não entende, porque não estuda a palavra. Quando a gente passa a estudar a palavra, a gente começa a entender. E a confusão acaba. Às vezes a gente começa a eternidade, começa a pintar na cabeça um mundo colorido, como um mundo de conto de fada do Bob. Olha para seu irmão e diga, não existe isso não, meu irmão. Diga, a eternidade é real. Diga, vai acontecer. Diga com mais firmeza, diga, vai acontecer. A eternidade vai acontecer. Dá uma glória a Deus bem forte. E quando Jesus voltar, irmão, depois de toda a igreja ter sido julgada, passado pelo julgamento, ele vai pisar nessa terra. Os discípulos, quando estavam olhando para Jesus, na sua ascensão que ele subiu ao céu, passou 40 dias junto com os discípulos na terra. Presta atenção aqui, viaja comigo. Mais de 500 pessoas viram ele na terra. Glória a Deus. Mais de 500 pessoas viram ele na terra. E antes dele subir para o céu, depois que ele morreu e ressuscitou, ele estava reunido com alguns discípulos. Quem está lembrado? E a Bíblia diz que ele estava reunido e de repente, ele começou a flutuar. Já estava ressuscitado, não era espírito, era um corpo. Amém? Esse mesmo corpo que Jesus tinha, será o corpo que eu vou ter. Que Jesus tinha não, que ele tem. É o corpo que eu vou ter, que você vai ter na ressurreição. E de repente Jesus começa a subir. E quando Jesus começa a subir, os discípulos ficam de boca aberta, olhando para cima. Ele olhando ele subir. A Bíblia diz até que uma nuvem cobriu. Glória a Deus, quem está entendendo? Está todo mundo entendendo? Está dando para pegar? E quando ele começa a subir, de repente aparece um anjo. Pode vir para cá, Ministério do Louvor. Aparece um anjo, mas não toca por enquanto. E o anjo diz assim, varões galileus, por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que vai descer. Amém? Eu vou repetir, talvez você dê um glória a Deus mais forte. Ele disse, esse mesmo Jesus que você está olhando, ele à altura, é o mesmo que vai descer. Amém? Diga, a promessa é que Jesus vai descer. Diga, por um tempo, eu vou para o paraíso. Eu vou para o paraíso para conhecer o ambiente. Por isso que quem está em Cristo não tem medo da morte. Por quê? Porque sabe que se ele morrer, o Espírito vai para o paraíso. Pastor, como é esse paraíso? É lá na nuvem, eu fico pisando na nuvem. Não, irmão, existe um lugar físico, real. Não existe uma terra, existe um lugar. Tem pessoas que creem que quem está morrendo já está indo direto para a Nova Jerusalém. Outros creem que não é, que é só o paraíso, que a Nova Jerusalém só será habitada no futuro. Independente se é lá ou cá, o importante é você crer. Amém? E nós vamos para lá, conhecer. Enquanto tiver a tribulação aqui. E depois, irmão, nós vamos passar por julgamentos. E nesses julgamentos, Deus vai olhar a sua fidelidade. Talvez você esteja dentro da igreja. Talvez você tenha uma percepção, eu tenho um chamado em ofício. Eu tenho um chamado para pastor. Amém? Glória a Deus. Talvez exista uma percepção, porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Mas tem pessoas que foram chamadas para ser um médico. Tem pessoas que foram chamadas para ser uma cabeleireira. Né, Aninha? Tem pessoas que foram chamadas para ser um dentista. Tem como eu fazer alguma coisa para Deus tendo uma profissão? Diga para seu vizinho, tem. De uma forma ou de outra, diga, você pode tocar em vidas com a sua profissão. De uma forma ou de outra, você pode glorificar a Deus com aquilo que Ele te deu. Amém? Ou ai de mim? E no dia do Senhor, Ele vai te dizer, Deus deu habilidade, Aninha corta o cabelo, ó, bem direitinho, ó.
Só não quer cortar o meu, já pelejei. Ela disse que fica nervosa, parece. Mas Deus deu a habilidade a ela. Talvez Deus deu a habilidade a Tiago, talvez não, deu uma unção para pastorear. Eu já tive essa testificação. Mas Tiago ainda trabalha como servente, por um período. Mas vai haver um tempo que Deus vai dizer, venha pastorear, meu filho. Completamente. Se não for para viver completamente da obra, mas de uma forma ou de outra ele vai servir. É um tempo, talvez você está aqui e Deus está te colocando, mas rapaz, eu tenho algo ardente de mim, porque, irmã, eu vou ser uma missionária, está ardendo, porque quem tem chamado arde. Amém? Arde no coração. Mas eu estou servindo no departamento infantil. Por que eu estou servindo? Diga assim, isso, olha para seu vizinho, diga, isso é treinamento para você. Até você entrar onde Deus quer que você entre. Aí você não vai ser responsabilizado, porque se ela partisse hoje já fosse arrebatada, não deu tempo de cumprir, mas foi Jesus que arrebatou a igreja. E essa é a nossa expectativa de ser arrebatado. Amém? Mas ela está sendo fiel, você está sendo fiel ao que Deus te chamou, e no dia do Senhor, você vai receber a recompensa completa. E como é essa recompensa? Imagina quando a igreja descer para a terra. Você já parou para pensar? Por que eu sirvo a Deus? Diga assim, por que eu sirvo a Deus? Por quê? Porque não é só para... Esse período, esse momento que vivemos, esse período da terra, esse momento da graça, é passageiro. E por que eu estou servindo? Eu tenho que ser fiel a Deus nesse momento. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Porque você é uma pessoa que está visando a eternidade. Você não vai passar pela eternidade no lago de fogo se você for fiel. Você vai passar com Cristo. Mas aí a pergunta é, como você vai passar a eternidade? Como é que eu vou passar? Como você vai passar a eternidade? Vai depender como é que você vai ser fiel a Deus hoje aqui. Amém? Se Jesus, raciocina comigo, se Jesus vai voltar para essa terra, se a Bíblia fala de um governo milenar, que são 1000 anos de governo estabelecido nessa terra, que Deus vai colocar essa terra em prumo. Depois do milênio já é outra coisa, eu não quero falar nisso agora. Eu já ensinei isso, acho que vocês foram ano passado aqui, mas está trazendo ativação. Quem está se lembrando dessas coisas? Depois, nesse governo milenar que você voltar com o corpo glorificado, você passou pelo julgamento. E a Bíblia diz que nós vamos... Tem gente dormindo, dá uma catucadinha aí. Dá uma catucadinha do seu irmão, diga, acorde, meu irmão. Quando a gente passar para a eternidade, a Bíblia diz que Jesus vai governar essa terra. Na tribulação, presta atenção, na tribulação que vai acontecer, nem todo mundo vai morrer, algumas pessoas vão permanecer vivas e vão entrar no milênio. Glória a Deus, diga glória a Deus. E nós vamos voltar, a Bíblia diz que os santos voltarão com Cristo. Quem está entendendo? E quando nós voltarmos com Cristo, raciocina, quando nós voltarmos, o que é que nós vamos ficar fazendo aqui? Você já parou para pensar? Você vai voltar para aqui só para ocupar espaço? Você vai voltar para quê? Diga, para governar essa terra juntamente com Cristo. Quem está começando a montar o quebra-cabeça? Agora imagine que eu dei uma tarefa a João Paulo e João Paulo tem sido fiel nessa tarefa. Outro homem que eu tenho percepções do chamado pastoral é João Paulo. Deus está levantando casais aqui, viu? Presta atenção, eu dei uma tarefa, João Paulo, ele está começando, João Paulo se converteu, vai fazer ainda 2 anos, né? E eu disse, João Paulo, a sua missão esse ano você vai servir abrindo a porta da igreja durante um ano, até dezembro. E ele está sendo fiel. Ele está sendo fiel. Amém? Se Jesus arrebatasse a igreja hoje, não deu tempo para ele entrar no chamado pastoral, mas ele foi fiel à orientação. Ele vai participar das recompensas? Vai. E como é que vai ser essas recompensas, pastor? Eu queria entender de governos, de secretarias, de administração. Diga glória a Deus! Jesus vai reinar. A Bíblia diz que ele voltará para Jerusalém.
E ele vai governar. O diabo será preso por 1000 anos. E nós vamos administrar a terra com ele. Diga, eu sou um dos que vai administrar a terra no milênio. Diga, essa terra no milênio com Jesus. Imagina, João Paulo foi fiel. Irmão Zanetti foi fiel. Vem cá, João Paulo. João Paulo foi fiel. Irmão Zanetti fica ali. João Paulo fica aqui. Imagina, João Paulo não deu tempo ainda de entrar no ministério pastoral, mas ele foi fiel na diaconia. Abrindo a porta, a função de João Paulo é abrir a porta. Rapaz, isso é importante para você. Isso é para você entender a importância de servir na obra. Osanete, a única função de Osanete, pastor, eu não sei fazer nada, eu sei limpar o banheiro, eu sei fazer isso. Eu gosto de orar, eu gosto de ficar orando. E Osanete é aquela velhinha, mas ela não está velha não. Mas imagine que ela é aquela velhinha. Imagine. E no dia do Senhor, Deus diz assim, Osanete, entre. No dia do julgamento da igreja. Osanete, mostre o seu trabalho. Aí Osanete vai e diz, Senhor, eu fui fiel nas minhas orações. Eu intercedi para que abrisse a Igreja do Verbo da Vida em todas as regiões. Eu não estava lá, mas eu orei para que o Senhor enviasse pastores e para manter os pastores de toda aquela região. Abri igrejas, pastores foram sujeitados. Orei por missionários. Missionários foram enviados, almas foram tocadas, almas foram ganhas por meio da minha. Diga glória a Deus. Fica aí, sai daí não, fica aí. Agora imagina Tiago, vai Tiago, fica perto de Osanete. E Tiago chega diante do trono, e Tiago papuloso, entrega o microfone para ele aí. Tiago, mostre as suas obras. Aí Tiago vai e diz assim, Senhor, eu pastoreei uma igreja. Tinha 500 membros. Tinha 1000 membros. Não é para pabular? Tinha muitas almas. Aí olha para a velhinha. E o que é que essa velhinha está fazendo aqui? Danada, ela está fazendo aqui, homem. Tá só o pito. Tá no lugar errado. Porque aqui é só para os grandes. Aqui não é só para quem ganha alma, quem toca, quem prega. Quem conquistou multidão. Aí Deus disse, Tiago, você está enganado. Todas as 5 almas, as 1000 almas que tu tocou, foi por causa da oração dela. Levanta a mão e dá um glória a Deus forte. Osanete, tu vai entrar no milênio. Vamos imaginar que isso aqui é uma nação, a África. Uma nação não, um continente. Continente africano, isso aqui, ó. No milênio, Osanete, você vai administrar o continente africano e supervisionar outros. Essa é a sua tarefa. Porque na terra, no período da terra que você viveu, você foi fiel a mim. Entre no gozo do seu pai. Pode ir para o gozo do seu pai. Glória a Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus. E no milênio Osanete vai governar debaixo da administração de Cristo. Tiago vai receber sua recompensa, vai. Mas ele vai ficar frustrado. Ele disse, mas rapaz, eu ganhei mais alma. Ganhei 1000 pessoas. E aquela velhinha que eu vi ela lá atrás, que só vivia chorando e orando em línguas. E Deus deu um continente. Ô Senhor, então tu vai me dar 2 continentes. Aí Deus diz, ei, Tiago, você vai ficar administrando a cidade de Itapetim. Vai para lá. E João Paulo entra. Amém? E Deus mostra as suas obras. E João Paulo diz, Senhor, não deu tempo. Senhor Jesus
o Senhor Jesus arrebatou. E eu ainda servi na diaconia. Eu sei do meu chamado, mas eu fui obediente ao meu pastor. E eu estou aqui. Aí Deus disse: João Paulo, eu vi as suas obras. Elas foram provadas e não foram queimadas. Você vai supervisionar o país da Argentina. Diga glória a Deus. Pode voltar para lá. Dá um aplauso por a vida deles. Pode tocar aí, Bruno. Agora pergunta para seu irmão: o que você tem feito com as ferramentas que Deus te deu? Pode tocar. Pode conversar. Diga: o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Queria que você saísse daqui refletindo. Pastor, eu ainda não sei meu chamado. Se você continuar buscando a Deus e servindo, só sirva. É aquele segundo hino que vocês tocaram aqui. Achei massa. Segundo hino. Mais de ti. Aleluias. Glória a Deus. Então eu quero que você saia daqui refletindo. Se você não sabe o seu chamado, continua buscando. Irmão, na minha inocência, presta atenção. Quando eu me converti, eu comecei tocando, cantando. Que ignorante que só. Eu me lembro lá na igreja da irmã Elisa. Era eu e Breno. Breno com ciúme de mim, porque eu estava chegando na época. Mas depois Deus nos uniu fortemente na época. Hoje nós somos amigão. E eu tocava. Hoje o Diego está lembrado disso. E parece que manifestou um demônio lá. E eu comecei gritando. E eu comecei gritando e cantando mais alto. Vai chover! Pensando que o demônio ia sair por o meu grito. Oh, Jesus. E era aquele negócio. Na minha inocência, na minha meninice. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Algo começou a arder dentro de mim. Para eu fazer algo. Eu não sabia que eu ia ser pastor, não. Mas algo ardia. Algo me impulsionava. Talvez você não tenha esse ardor. Talvez você não tenha um ofício. Mas você tem uma habilidade para alguma coisa. E você tem que ser fiel nessa coisa que Deus está te dando. Eu não sei. Eu já estou sentindo a presença da unção aqui. E vai pegar algumas pessoas aqui a unção. Pastor, eu não sei, mas eu estou... Lá vem a irmãzinha ali, a esposa de Naldo. Mas eu estou indo limpar a igreja. Tem gente que vai limpar a igreja, irmão. Tem tanto amor. Limpa como se fosse o próprio Jesus que fosse entrar aqui dentro. Por quê? Porque ele entendeu. Existe algo na sua fidelidade que está sendo creditado para você. Olha para seu vizinho, topa nele e diga: ei, meu irmão, não saia da posição nem da direção que o Senhor te deu. Olha para, balança mais ele aí, diga: não perca tempo não. Fique firme, fique plantado, porque Deus vai fazer essa árvore frutífera. Vai dar frutos. Porque você já está começando, rapaz, é mesmo, é eternidade. Eu nasci para quê? Pergunta a Deus: eu nasci para quê, Jesus? Coisa para identificar, irmão, o chamado da gente. Não precisa ter pressa. Se você tem unção deixa eu ver, unção de algum ministério profético, você tem uma sensibilidade, você gosta de revelação, você gosta, não precisa de pressa, fica tranquilo. Deixa Deus ir fazendo. Deixa Deus ir fazendo. Você vai crescer, vai crescer. Você vai avançando. Deixa só o Espírito Santo ir fazendo. E vai se movendo, e vai se movendo. E você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Algo ardia dentro do meu coração, irmão. Nunca vou esquecer, eu era imaturo, não tinha ninguém para me instruir, mas ardia meu coração. Eu queria fazer a obra do Senhor de uma forma ou de outra. Eu tinha uma nota.
Quem tem essa nota aqui, pode levantar a mão sem medo. Eu tinha uma nota, há 12 anos atrás, eu tinha uma nota dentro de mim, dizia assim um dia, 12 anos não, já tinha passado mais um tempo, 12 anos eu estava começando. Passado alguns anos, mas eu tinha uma nota dentro de mim, um dia eu vou viver da obra. Um dia eu vou viver da obra. Era algo que me dizia, eu nunca imaginava, mas era algo. Quem tem essa nota aqui dentro dele? Eu sabia, tinha essa nota, aquela convicção. Foi passando os tempos, irmão. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Passou muito tempo. Foi passando. E eu sabia, aquela nota ardia dentro de mim. Irmão, quando o tempo foi chegando, Deus começou a fazer. Estou já finalizando. Hoje foi culto de Santa Ceia, vai terminar um pouquinho mais tarde. E Deus começou a arder dentro do meu coração. Eu trabalhava com o pai. Como é esse trechinho do hino aí? Já está no tom? Pode colocar o tom. Eu trabalhava com o pai. Eu trabalhava numa empresa de vendas. Eu dividia o tempo. Não, de manhã eu trabalhava com o pai. Tinha um dia de eu viajar. E eu nunca vou esquecer disso. Eu já estava pastoreando, a obra começando. E eu me lembro que eu dizia assim. Eu senti naquela angústia, rapaz, querendo buscar, querendo me trancar no quarto, querendo dar mais tempo com Deus. E eu me lembro que aquela ansiedade. E eu senti algo dizendo assim: sai do trabalho do seu pai. Quando eu saísse do trabalho do meu pai, eu ficava só trabalhando com vendas. As viagens que eu tinha, eu associava. E eu resisti, irmão, a essa voz. Era um chamado. E eu fiquei resistindo àquela voz sem querer sair. E do nada, uma vez eu cheguei lá no mercado do meu pai. E pai olhou para mim, eu me atrasei nesse dia. Eu não dava um bom exemplo, essa era a verdade. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, pai disse: pode ir embora. Não quero mais ser aqui não. O dia tá rindo, não é porque não foi contigo, mas tu sabe da história. Irmão, na hora assim, foi a única vez, irmão, eu fui expulso do mercado de pai. Mas você acredita que eu saí alegre? Porque Deus já estava mandando, eu estava só resistindo. Nunca vou esquecer, eu estava lá perto do caixa. Tá bom, puxei a cabeça e fui embora. Sou Daniel, pai mandou eu ir embora. Agora saiu um peso das minhas costas. Agora nós vamos começar a aumentar, vai ser viver mais pela fé. Agora era só um emprego agora. E pastoreando na época. A igreja, Eduardo chegava perto da irmã Dulce está ali, ela que sabe da história. Ela dizia: ô irmã Dulce, vai faltar o dinheiro do aluguel. A irmã Dulce dizia: vai não, Eduardo. Tem fé. E chegava nas últimas, a irmã Dulce era a tesoureira, guardava num potinho assim o dinheiro de vida, e ela abria assim, quando despejava era em cima do dinheiro do aluguel. Deus não deixava faltar. E aí fui indo. Passado algum tempo, e eu disse assim: Senhor, eu tinha feito uma prova com Deus. Eu tinha dito antes: Senhor, se tu fizer com que eu venda 100 mil por mês na empresa que eu trabalhava, eu saio do mercado. Mas quem disse que eu saí? Só saí quando botaram para fora. Eu já contei esse testemunho, mas estou sentindo no coração de contar. E fui posto para fora. E comecei trabalhando com vendas, continuando trabalhando com vendas e pastoreando, continuando trabalhando com vendas e pastoreando. Passou mais um tempinho, aí o Espírito Santo disse: deixa as vendas. E eu começava: oh meu Deus, eu ganhando dinheiro só 3, 4 salários, às vezes 5 salários, naquela época. Oh Senhor. E eu ficava naquela luta, resistindo, para não sair. E não saía. E eu comecei a intensificar aquele chamado dentro de mim. E eu comecei a ter algumas percepções. Eu me lembro que Isaac adoecia, Sara adoecia. E toda vez que eu ia orar por ele não era curado, por causa da minha desobediência. E quando eu dizia: tá certo, Senhor, eu vou te obedecer, quando eu botava a mão, imediatamente, na hora, Isaac e Sara era curado. Certa vez uma
pessoa manifestou um demônio, e eu pus a mão nela e disse: em nome de Jesus, mandei aquele demônio sair. Sabe o que aconteceu? O demônio não saiu, ficou lá resistindo. E a consciência dentro de mim, porque eu trabalhava na Martins na época, eu já estava planejando trabalhar na Ponto Frio também. Eram 2 empresas. Olha a teimosia com Deus. E eu disse: eu sei que esse demônio está saindo, é por causa da minha desobediência. Me perdoa, pai, eu vou te obedecer. Sai, em nome de Jesus, o demônio saiu, a mulher voltou ao normal. Ficou normal. O demônio estava querendo causar alguma coisa com ela. E o tempo foi passando. Eu nunca vou esquecer, eu gosto de contar, porque quem tem chamado vai começar a ter percepções. Você não, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa, sua vida aqui morreu. Diga para seu vizinho: sua vida aqui morreu. Acabou-se. Diga: você tem que entender que acabou-se. Diga: seu dinheiro não vai ter mais significado não, meu irmão. Topa nele, não vai ter mais significado não. Diga: seu dinheiro é para seu bem-estar, diga: mas é para a glória de Deus. Acabou. Você tem que entender o que é eternidade. Você tem que entender para que Deus te chamou. É uma vida passageira. E a árvore que não produz fruto será lançada fora. Mas a que produz fruto, Deus vai podar, e mais frutos vai produzir. E para completar, eu recebi uma proposta. E nessa proposta, meu amigo disse assim: olha, rapaz, final de ano os caras ganham 10 mil reais. Isso aqui, irmão, há mais ou menos 6 anos atrás. 10 mil reais para hoje, de 6 anos atrás, eu acho que vale quase 20 mil reais. Era para representar uma fábrica de cerâmica. Aleluias. E eu disse: rapaz, eu quero. Essa fábrica de cerâmica, e eu ainda estava naquela luta, se saía ou se não saía do Martins. Essa fábrica de cerâmica era para rodar aqui, aqui no estado, Garanhuns. Tinha que passar mais ou menos 3 semanas fora. Eu estava querendo ficar 2 semanas fora. E lá vai eu fazer a entrevista em Campina Grande. Diga glória a Deus. E eu fui para Campina Grande, eu me lembro, no carro do meu cunhado. E meu cunhado, ele ia dirigindo, né, e eu sentado, e se aproximando de Campina Grande. Fazer a entrevista. Eu já estava pastoreando. E aumentar ainda mais minha tarefa no secular. Eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua tarefa secular. Estou falando que Deus falou comigo. Eu estou dizendo que quando Deus fala conosco, tem que ser obediente. E passado chegando próximo de Campina Grande, e aquele incômodo dentro de mim. Deixa eu te dizer, existem 2 vozes para você ouvir. Preste atenção, isso é raro, isso é uma chave poderosa. Existe uma voz mental, diga mental, e uma do Espírito. Diga voz mental e voz do Espírito. A sua mente às vezes vai dizer assim: faz isso, rapaz. É melhor fazer assim. Vamos colocar Anderson. A mente dele diz assim: rapaz, não dá certo mais não. Mas o espírito dele tem uma informação dizendo assim: continua. Sempre opte escolher pela voz do seu espírito, porque tem o Espírito Santo. Em cima fala uma coisa. Antes não está fora do ministério louvor não, viu? Para vocês pensar que ele está fora. Domingo ele vai tocar, viu? É porque vai um sistema aqui que ele está tocando. No outro domingo vai para a guitarra, antes volta para o teclado. Mas existe uma voz, e todo nós passa por isso. 2 vozes. Uma é a mental, que quer fazer, quer te agradar, fazer o que sua carne quer. E outra é a espiritual, que contraria a nossa carne. Existia uma voz dentro de mim dizendo assim: não trabalha, não pega, não pega. E existia uma voz mental dizendo assim: rapaz, tu vai ganhar dinheiro, tu vai financiar a obra, tu vai fazer isso, tu vai... Existia uma voz aqui dizendo coisas. Existia uma travando. Quem está entendendo? E eu resisti a essa voz. Quando eu fui chegando perto de Campina, nunca vou esquecer. Ficou marcado na minha vida. Eu gosto de falar desse testemunho, porque ficou registrado.
Quando foi chegando perto de Campina Grande, o Romero disse assim: Roberto, bota um CD aí para nós escutar. Aí eu peguei o CD, comecei passando e procurando. Aí o Romero disse assim: bota esse aí. Olha como é que Deus fala. Peguei o CD, tirei o CD, puf, botei o CD. E o cantor começou a cantar e começou a dizer. Olha como é que Deus fala. Às vezes a gente quer um sinal miraculoso. E Deus está falando na simplicidade. Eu cheguei perto de um irmão da nossa igreja. Eu vou voltar para o testemunho. Só falar algo aqui como Deus fala na simplicidade. E esse irmão disse assim: rapaz, estou precisando de uma colônia. Vou comprar uma colônia, estou precisando. E eu com um monte de colônia em casa, perfume. Eu digo: eita Jesus, já sei o que tu quer. Às vezes tem gente que vai orar: Senhor, é para eu dar. Você está sobrando em casa, teu irmão precisando. Eu disse na hora: eu sei, Senhor, que é o Senhor. Aí eu peguei, liguei para o irmão e abençoei ele com o melhor perfume que eu tinha. E Deus fala na simplicidade. Quando eu estava dentro do carro, já ia fazer a entrevista. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Estava pronto para fazer a entrevista. Ia chegando perto. E o Romero disse: bota esse CD. E eu botei. E o cara começou a cantar, irmão. E o cara dizia: não sei se dá para pegar esse tom. Deixa eu ver, para aí um pouquinho. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Quem já viu esse hino? Tem como me dar um tom aí ou me ajudar? Oi? Se tu me ajudar a pegar, tu consegue, antes? Tu consegue tudo. Eu sei que o hino dizia assim: para que outros... Vamos cantar. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Rapaz, pode continuar tocando. Que ele entrou com uma faca dentro de mim. Porque agora eu disse: meu Deus, se eu fosse agora viver viajando, e as ovelhas, e a igreja, e aquele cara começou a ministrar: era necessário morrer, necessário morrer, necessário morrer. Rapaz, bateu um negócio dentro de mim. Eu não queria que o Romário me visse chorando. Eu cacei, fucei, disse: deixa eu ver esse óculos aqui. Peguei um óculos escuro, puf, meti na cara. Nesse dia eu me encostei num banco, parecia que eu ia entrar. Mas Romero não veio, né? E as lágrimas começaram a descer. E eu me segurando e as lágrimas querendo. Romero não me veio chorando, botei óculos. E quando eu cheguei lá, eu já estava decidido: eu não quero mais esse emprego, não. Houve uma renúncia, houve uma morte. Eu poderia estar dizimando, eu poderia estar fazendo muitas coisas, eu poderia estar num padrão bem mais elevado, mas existia algo ardente dentro de mim. Agora, o mais importante diante disso tudo é quando eu estiver diante do Senhor. Aleluia, fica de pé. O mais importante dessa história, querido, é quando você estiver diante do Senhor. Aí para estar diante do Senhor, irmão, vai ser de acordo com aquilo que tu fizesse ou deixasse de fazer por amor a Cristo. Como você vai passar a sua eternidade vai depender de como você passou aqui para Cristo. Não significa que todo mundo foi chamado para fazer o que eu fiz, mas significa que você vai usar o que Deus te deu para você usar, para que Ele seja glorificado. E naquilo que você vai fazer aqui, verá a recompensa na eternidade. Diga galardões. Diga galardões. Recompensa. Sabe o que foi que Paulo disse? Estou finalizando. 1 Coríntios 9:24, Paulo disse assim:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm um só, mas só um leva o prêmio? Está falando de eternidade. Só um leva o prêmio. Ele diz: correi de tal maneira que alcanceis. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós para, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Diga, não sem meta. Diga mais forte, irmão. Diga, não sem meta. O que é que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu tenho uma meta. A minha meta não é para essa terra. Meu pensamento não é para essa época. O meu pensamento é para a eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Aí ele disse assim: assim corro também eu, não sem meta. Paulo tinha uma consciência. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha uma meta. Paulo tinha uma meta. Deixa eu te perguntar: qual é a tua meta? Porque eu sirvo nessa obra, porque eu contribuo nessa obra, porque eu ajudo em um departamento. Diga: porque eu tenho uma meta. Levante a mão e declare. Ou você não entendeu a ministração? Diga: eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Diga aí: a meta não está resumida nessa terra. Diga: está na eternidade. Aleluia! Dá glória a Deus forte. Você pode ser solução, irmão, para outras pessoas. Você pode ser solução. Você pode ser provisão para outras pessoas, porque você tem uma meta. E a minha meta é para a eternidade. Todo mundo vai morrer, vai deixar o corpo, vai se acabar. Nós vamos partir. Está se preparando para quê? Teu plano de aposentadoria é para agora? Está ferrado. Pode ter plano de aposentadoria, não é pecado, mas é só para agora. Vai passar. Olha para seu vizinho: vai passar. Vai tu ficando velho. Vai descaindo em tudo aí, porque vai passar. Lá não, lá nós vamos ter um corpo eterno e viver eternamente. Não se viva em aventura, irmão. Lute, como o Paulo disse, não como esmurrando ao ar. Mas Paulo tinha uma meta: eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou, eu sei para onde eu vou. João Batista tinha uma meta, morreu em prol do evangelho porque tinha uma meta. Elias tinha uma meta, morreu não pelo evangelho, morreu, mas não pelo evangelho, mas ele tinha uma meta. E qual era essa meta? Agradar o Senhor, porque ele sabia da eternidade. Estava Elias na caverna, sendo alimentado por corvo, fugindo de Jezabel, mas ele sabia: eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta. Estava Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei dizia: se prostra diante dessa imagem, então tu vai para a fornalha. E ele disse que eu morro queimado, mas eu tenho uma meta. Eu não vou me prostrar não, Satanás. Diga, irmão, diga: eu não vou me prostrar não, diabo. Diga: porque eu tenho uma meta. Diga: a meta é a eternidade. Olha para seu vizinho, aleluias, pega na mão dele e diga: como é que você vai... Bora um hino bem animado, bora. Como é que você vai passar a sua eternidade? Como é que você vai passar a sua eternidade? Como é que vai ser? Diga: vai depender daqui e agora. Aleluia! Glória a Deus. Vamos celebrar. Vamos celebrar.